E falando de bebê, de criança, Walter, nós estamos chegando no Dia das Crianças, né? Exatamente. Outubro é o mês das crianças. É o mês das crianças, Dia das Crianças chegando. E você falando aí, Walter, de memórias, né? Que hoje a gente tem como registrar isso. Eu tô lembrando de algumas coisas que eu vivi na minha infância, que infelizmente, gente, na época eu não tinha celular, né, gente? Nós somos... Não é que a gente não tinha, não existia. Não existia celular, não gente. existia. A nossa geração é a geração que não nasceu com celular, né? Essa geração nova agora, nossos filhos, todo mundo aí com o celular na mão. Diferente. E registrando tudo. Só que assim, falando de criança e falando de memórias, né? Sim. De criança, eu tô aqui lembrando de algumas memórias que eu tenho, por exemplo, né? Meu pai, gente, a gente morava na roça, né? Eu tenho duas lembranças. Minha infância foi muito feliz. A gente morava na roça, era bem simples a nossa vida. Meu pai era caminhoneiro, né? Sim. E a minha mãe ficava em casa. E a gente tinha lá, né? Eram 5 mulheres, né? Meu irmão nasceu já aqui em Linhares, né? Depois de um tempo. A família da Sandra é muito grande. É muito grande. E aí, coisas que eu tenho de lembrança, gente. Meu aniversário. E era muito legal, sabe? Porque meu aniversário, eu nunca tinha festa pra mim no meu aniversário. Eu tinha uma amiguinha, que era a filha do patrão do meu pai, que ela fazia aniversário no mesmo dia que eu. Só que ela era um ano mais velha. E eu comemorava o meu aniversário todo ano com ela. Era no mesmo dia? Era no mesmo dia. E eles faziam festa, Walter. Eles faziam aqueles festas de balão e aquele bolo grande quadrado, né, que tinha antigamente. Sim. E todo ano, gente, eu tinha festa de aniversário. Agora, olha que maravilha que é a inocência da criança. Pra mim, não tinha esse negócio que a festa não era minha. A festa era minha. Na cabeça da criança, a festa é dela. E tava lá comemorando junto com a minha melhor amiguinha lá, que a gente brincava muito. Então, assim, o meu aniversário era uma coisa que me marcava muito, sabe? Me marcava muito porque... Excelente memória. Todo ano eu tinha festa de aniversário. Só que a festa não era pra mim, mas na minha cabeça era pra mim, entendeu? Eu tava lá... Quando você descobriu, já não fazia mais diferença. Já não fazia mais diferença. E eu tava lá atrás do bolo, lá junto com ela... Coitada. Aparecia nas fotos. Aparecia em todas as fotos do aniversário dela, porque Agora, eu tava lá. Você ajudava a soprar a vela? Ajudava, baixava lá pra soltar a vela, soprar a vela e tudo. E assim, e poucos registros, né? Porque era máquina e era tudo difícil, preto e branco. Então, assim, hoje eu não tenho foto disso. Mas isso tá marcado na minha memória, né, Walter? Sim. Você tem alguma, Walter, da sua... O que eu tenho é que, na verdade, a minha família também é muito grande. Eu tenho mais 2 irmãos mais novos, né? Eu tenho um irmão e uma irmã, mas tanto meu pai quanto a minha mãe têm muitos irmãos. Então, eu tenho muitos tios e tias, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. E nas 2 famílias eu tive bisavó e bisavô. Então, eu convivi com muitos tios e tias, primo, você não dava conta, de montão. E as 2 famílias eram da mesma cidade, quase todo mundo morava na cidade e havia muitas reuniões frequentes. Então eu fui criado num ambiente de muita reunião familiar, de muito primo, né, entendeu? Cidade pequena, interior de Minas. Privilégio, né? Com bisavó. Eu não tive bisavó, só tive avó. Então a gente... Assim, né? Tive, mas não conheci. Né? Eu convivi com minhas bisavós. Isso com as 2. Legal. Eu tenho memórias e histórias com as 2 até hoje. Eu ia pra casa da praia, né? Meu avô tinha casa na praia e a gente ia e toda aquela quantidade imensa de primo, inclusive minha bisavó ia também. Então eu tenho muitas memórias com todos os tios e tias, todos os primos, sem exceção, e com minhas 2 bisavós. Eu conheci também meu bisavô, mas meu bisavô foi por menos tempo. Mas minhas 2 bisavós muito presentes. Isso é um privilégio, né? É um grande privilégio. É um privilégio você conviver perto de avó, bisavó. Você sabe que ontem na nossa live tinha bisavó. Exatamente. Ontem a gente estava lendo os comentários, né? E tinha bisavó. A gente sabe que tem muitas vovós que assistem a gente, né? Sim. E, gente, coloca aí nos comentários se vocês têm memórias da infância de vocês aí. Qual a memória que mais marcou na vida de vocês, né? É legal a gente trazer isso, né? Na semana do Dia das Crianças. É o mês do Dia das Crianças. E também, Walter, trazer na nossa mente que o que eu estava pensando, né? A gente não tinha muito recurso, a gente era bem limitada, a minha família.
Só que olha o que traz na memória de criança. São coisas de memória mesmo. Por exemplo, meu pai era caminhoneiro e ele chegava todo fim de semana em casa. E a minha mãe era muito religiosa, a gente ia muito para a igreja, né? E aí papai chegava e colocava a gente em cima da cama assim, eu lembro disso. Colocava em cima da cama. As minhas irmãs vão falar que eu não lembro. As minhas irmãs falam que eu lembro porque elas contam. Mas eu lembro sim, tá? Tem coisa que é assim mesmo. Papai colocava a gente em cima da cama e ele falava, primeiro ele cobrava da gente igual o professor, todos os estados e capitais do Brasil inteiro, a gente tinha que saber todos. E falava ali e colocava a gente para cantar as músicas da Igreja Católica. Então a gente cantava Glória, Glória, Aleluia, e ele dividia em vozes assim, e ficava tudo bonito. Então assim, as memórias que a criança guarda, né, da infância, é memórias de presença do pai, da mãe. Exatamente. É a presença ativa ali, sabe? Isso que é importante, Walter. Eu lembro muito mais, eu vou te falar, Sandra, que a Sandra e eu, a Sandra é daqui do Espírito Santo, é descendente de italianos, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. É um povo que tem uma história muito bonita, né? Uma história de superação muito forte. A minha história já é completamente diferente. Eu sou do interior de Minas, né? Uma família que já está há muitos anos no Brasil, né? Da ascendência nossa é português, espanhol, né? Mas é bem tradicional de Minas mesmo. Minas e Bahia, porque minha família, na verdade, migrou, né? As duas famílias vieram da Bahia para Minas, enfim. Então tem uma cultura baiana muito forte. Viu, gente? Ele tem um traço baiano. Muito totalmente. Ontem perguntaram na live que você era baiano. Gente, ele não é baiano, ele nasceu em Minas, mas ó... Mas a cultura, a cultura é muito baiana. Então, o que acontece? Você falando da história da sua família, né? Eu fui uma criança que, meus irmãos e eu, a gente ganhou muito presente. A gente ganhava muito presente, a gente ganhava presente no aniversário, ganhava presente no Dia das Crianças, ganhava presente no Natal e ainda ganhava, a gente tinha muito brinquedo, entendeu? Só que eu vou te dizer que os brinquedos que eu ganhei, eles são talvez 1% da minha memória, eu nem lembro direito. O que fica na memória são as brincadeiras com os amigos, com os primos, as interações, as viagens com os tios, com os pais, ou seja, é o contato, é a vivência humana. Eu digo isso por experiência própria. Eu fui uma criança que eu tive todos os brinquedos do mundo, tive videogame e tudo, mas isso é 1% da memória, tá, Sandra? O que fica mesmo é isso que você falou. São esses momentos que ficam marcados com o pai, com a mãe, com avô e avó. Eu acho que avô e avó é importantíssimo na vida de uma criança. Eu tenho memórias, né, com avô e com avó. Eu tive uma memória, assim, uma convivência muito intensa, porque eu morava muito perto da casa dos meus avós, tanto paterno quanto materno. Então, eu visitava meus avós quase todos os dias, era raro o dia que eu não visitava, e eu tinha que tomar bênção, né? Benção avô, benção avó, 4 vezes por dia, porque eram 2 avós maternos e 2 paternos. Eu também fui criada assim, com Então, essa memória eu tenho e eu tinha muita alegria, muito prazer, porque eu chegava na casa dos meus avós, era sempre um lanche diferente, né? Um carinho diferente e tinha outros primos lá, então era um lugar de muita convivência, casa de vô e casa de vó, para uma criança não tem lugar melhor.